pessoal. Meu nome é Natália Camarão, eu sou bolsista pesquisadora do LAIS e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a patologia pulpar e daremos continuidade às patologias na próxima web, certo? Onde falarei sobre as radiculares. Então, hoje eu abordarei sobre a agressão microbiana, de uma maneira geral, né? As defesas do hospedeiro contra a infecção, também uma visão geral. A patologia pulpar, onde eu abordarei sobre a resposta da polpa à agressão, a pulpite reversível, pulpite irreversível e a necrose pulpar. Para começar, eu vou fazer uma explanação geral sobre a agressão microbiana à polpa e, consequentemente, aos tecidos periradiculares, deixando para explicar cada um separadamente depois, certo? Assim, nosso entendimento ele fica mais fácil. Bom, as principais alterações patológicas que acometem a polpa e os tecidos periradiculares são de natureza inflamatória e de etiologia infecciosa, e a intensidade da resposta inflamatória ela irá variar conforme o tipo de agressão e principalmente a sua intensidade. A cárie e a infecção do sistema de canais radiculares, eles representam as principais fontes de agressão microbiana resistente à polpa e aos tecidos periradiculares, respectivamente. Uma vez que a agressão rompe a integridade tecidual, as respostas, a resposta inflamatória, ela visa localizar e preparar os tecidos alterados para a reparação da região afetada. Muitas vezes, quando a agressão ela é persistente e não se resolve pela mobilização dos mecanismos inespecíficos de defesa do hospedeiro, instala-se um processo crônico, caracterizado pela participação da resposta imunológica adaptativa de caráter específico. Nesse caso, se a resposta imunológica não consegue eliminar o agente agressor, ela, pelo menos e na maioria das vezes, consegue controlá-lo, confinando-o ao local da agressão. Na persistência do estímulo agressor, as próprias respostas de defesa do hospedeiro, específicas ou inespecíficas, podem gerar o dano tecidual. No caso das doenças pulpares e periradiculares, a destruição tecidual causada pelas defesas do hospedeiro em resposta a uma agressão persistente parece ser mais significativa dos próprios efeitos diretos proporcionados pelos micro-organismos, embora esses sejam os principais agentes desencadeadores de todo o fenômeno que ocorre. A agressão à polpa e ao ligamento periodontal, apical e lateral pode ser de origem biológica, física, como por exemplo a térmica ou mecânica, ou também de origem química. Apesar da agressão física e a agressão química serem capazes de induzir a inflamação pulpar e perirradicular, esses tipos de lesões geralmente são transitórios. Portanto, a inflamação ela se desenvolve, mas não persiste. Uma vez que os micro-organismos representam uma agressão biológica que é frequentemente persistente, a resposta inflamatória à agressão microbiana também é persistente. Por essa razão, os micro-organismos são essenciais para o desenvolvimento e a perpetuação das patologias pulpares e perirradiculares. Aqui embaixo, eu coloquei algumas formas de agressão física, ou seja, mecânica ou térmica, e química à polpa e aos tecidos perirradiculares. Nessa primeira foto, temos o preparo cavitário, que é uma agressão mecânica e térmica. Na segunda, uma sobreinstrumentação, que é uma agressão mecânica. Na terceira, vemos uma sobreobturação, que é caracterizada como uma agressão mecânica e química. Na quarta, temos os materiais restauradores, temporários ou definitivos, que são tidos como uma agressão química. E na quinta e última, temos um ataque ácido da dentina ou da polpa, né, que é uma agressão química. A persistência dos micro-organismos está relacionada com o fato de que os que colonizam o canal radicular necrosado são, em geral,
protegidos das defesas do hospedeiro localizadas nos tecidos periradiculares. Apenas os micro-organismos que deixam o canal para atingir os tecidos periradiculares inflamados são efetivamente combatidos e eliminados. Assim, a resposta inflamatória nos tecidos periradiculares limita a propagação da infecção ao osso e a outros locais do corpo e geralmente é caracterizada por reabsorção óssea que permite ao osso recuar estrategicamente para longe daquela zona infectada, sendo substituído então por um tecido inflamado. A eficácia desses mecanismos para limitar a infecção ao canal radicular é atestada por observações de que bactérias raramente são encontradas no corpo da lesão, exceto em abscessos agudos, né, claro. E que a osteomielite, que é uma inflamação do osso, ela é uma complicação que é extremamente rara em casos de infecções endodônticas. Essa web, ela abordará os principais aspectos da defesa do hospedeiro contra as infecções microbianas que afetam a polpa e o tecido periradicular e as principais características e manifestações clínicas e histopatológicas das diferentes formas de patologia ocular. Na próxima web, eu falarei sobre a patologia periradicular, certo? Bom, a resposta imune contra bactérias que penetram e proliferam nos tecidos do hospedeiro é dividida em imunidade inata, que é a primeira linha de defesa, e imunidade adaptativa, que é uma resposta mais sofisticada e eficaz em termos de reconhecimento de antígenos bacterianos, combate à infecção e prevenção da reinfecção. A imunidade inata, ela serve como uma defesa inicial, atuando imediatamente após a invasão bacteriana dos tecidos, e seus principais mecanismos contra bactérias são a ativação do sistema complemento, a fagocitose e a resposta inflamatória. Na imunidade inata, a ativação do complemento, ela pode ocorrer pela via alternativa, induzida por componentes estruturais bacterianos, como, por exemplo, o peptido glicano, o lipopolissacarídeo, o LPS, ácido lipoteicoico, né? Ou pela via lectina, induzida por bactérias que expressam monose na superfície da célula. A ativação do complemento, ela irá gerar subprodutos envolvidos com a opsonização, que torna mais eficaz a fagocitose de bactérias por neutrófilos e macrófagos, a formação do complexo de ataque à membrana que lisa a célula bacteriana e a estimulação da resposta inflamatória. Mesmo que a infecção não seja eliminada pelos mecanismos da imunidade inata, esta pode ainda contribuir para a ativação da resposta imune adaptativa subsequente. A inflamação, ela aumenta o fluxo do líquido, que contém antígenos, na forma solúvel ou capturados por células dendríticas, ou macrófagos em direção aos linfonodos regionais, o que facilita a apresentação dos antígenos a linfócitos circulantes específicos, que se tornam então ativados e dão origem a uma resposta imune adaptativa eficaz. Sendo assim, a resposta imune adaptativa, ela irá desenvolver-se apenas quando as defesas inatas do hospedeiro elas forem evitadas ou superadas pela infecção, e ela provocará a ativação e a geração de células efetoras específicas contra os antígenos associados aos agentes patogênicos e o desenvolvimento de células de memória que podem impedir a reinfecção com as mesmas bactérias. A imunidade adaptativa ela é dividida em dois ramos, a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral, ela consiste na produção de anticorpos específicos, cujos mecanismos de combate à infecção incluem a neutralização de fatores de virulência, a opsonização para aumentar a fagocitose de células bacterianas e a ativação do complemento pela via clássica. A imunidade celular, por sua vez, ela está relacionada
com a ação das células TCD4 positivas, né, TCD4+, ativadas por antígenos bacterianos proteicos. Essas células ativadas produzem citocinas que vão estimular a produção de anticorpos, vão induzir a inflamação local e vão aumentar a fagocitose e os efeitos bactericidas de macrófagos e neutrófilos. Vale citar que a resposta imune adaptativa ela é ativada no linfonodo que drena o local de infecção e demora vários dias para se desenvolver. Isso porque as células T e B circulantes elas devem encontrar o antígeno, para o qual são específicas, de modo que possam proliferar e diferenciar-se em células efetoras. Em seguida, os anticorpos secretados e células T efetoras entram na circulação e são recrutados para os tecidos infectados, onde os antígenos que deram origem à resposta foram introduzidos e encontram-se acumulados. O processo infeccioso, então, ele geralmente é combatido pelas bactérias participantes contidas ou mortas. Como qualquer outro tecido conjuntivo do corpo, a polpa dental, ela responde à agressão do tecido por meio de inflamação. À medida que a cárie, ela destrói a dentina e se aproxima da polpa, a resposta inflamatória torna-se maior em magnitude. No entanto, a inflamação normalmente não se torna severa ao ponto de se considerar irreversível até que a polpa seja exposta. Nessa imagem, podemos notar uma cárie extensa, com profunda penetração de bactérias nos túbulos dentinários e na dentina terciária, e devido a isso, uma extensa área de infecção na polpa pode ser visualizada. O tecido pulpar exposto, ele entra em contato direto com bactérias presentes no biofilme da cárie, na saliva e ou na placa acumulada sobre as superfícies expostas e quase invariavelmente desenvolve inflamação severa, seguida de necrose e infecção. O tempo decorrido entre a exposição da polpa e a infecção de todo o canal radicular é imprevisível, mas normalmente é um processo lento que muitas vezes ocorre por incrementos de tecido. Na resposta da polpa exposta à infecção, são observados eventos vasculares típicos da inflamação, incluindo a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular, o que resulta em exudação. Isso ocasiona a formação de edema, com consequente aumento da pressão intratecidual, o que pode ser crítico para a polpa, por estar circundada por paredes duras e inextensíveis da dentina. Se a agressão ela for grave, a pressão intratecidual pode exceder a pressão dos vênulos de paredes finas, que podem colabar com redução ou fechamento do celúmen. Consequentemente, a drenagem ela se torna impedida e a estagnação do fluxo sanguíneo não só promove o aumento da viscosidade do sangue, como também faz com que a remoção de resíduos tóxicos do metabolismo celular seja prejudicada. Isso pode provocar a morte celular e a necrose do tecido. Além disso, vários produtos bacterianos eles são tóxicos para as células do hospedeiro e podem contribuir para essa necrose na área. Esta sequência de eventos ocorre na área do tecido adjacente à infecção e não em toda a extensão da polpa. A pressão do tecido próximo ao local da agressão é quase normal e não mostra sinais de inflamação severa, indicando que as alterações da pressão tecidual não se propagam rapidamente. Essa diferença de pressão ela pode ser resultado de vários mecanismos de prevenção de edema envolvidos com a manutenção da normalidade fisiológica do tecido que não foi diretamente afetado. O aumento da pressão intratecidual pode, por sua vez, forçar fluidos de volta para os vasos linfáticos e dos capilares no tecido não inflamado nas proximidades, consequentemente, reduzindo a pressão nas áreas adjacentes à área agredida.
Sendo assim, a necrose total da polpa é resultante da acumulação gradual de focos de necrose. Assim, a necrose de um compartimento de tecido pulpar, o biofilme, após, né, a necrose de um compartimento de tecido pulpar, o biofilme bacteriano ele irá avançar no tecido pulpar em direção ao apical. Consequentemente, o tecido imediatamente adjacente à região infectada vai ser agredido e reagir da mesma forma, conforme vimos anteriormente. Portanto, após a exposição da polpa à cárie, compartimentos de tecido pulpar são submetidos à agressão bacteriana, se tornam inflamados, necrosados e finalmente infectados. Em resumo, esses eventos de agressão bacteriana, inflamação, necrose e infecção ocorrem na polpa por incrementos de tecido que se aglutinam e migram apicalmente até que toda a polpa esteja necrosada e infectada. Isso explica porque, em determinado momento, as diferentes etapas do processo da doença podem ser observadas por toda a polpa. Por exemplo, enquanto a região da polpa exposta pode estar necrosada e a área adjacente severamente inflamada, a polpa radicular ela pode apresentar inflamação mínima ou até mesmo estar normal. Nessa imagem, nós temos a dinâmica dos processos patológicos pulpar e perirradicular, tendo como início um processo de cárie. Em A, nessa primeira imagem, temos a pulpite reversível. À medida que a cárie avança na dentina em direção à polpa, aumenta a gravidade do processo inflamatório pulpar. Em B, temos a pulpite irreversível. Após a exposição pulpar por cárie, a agressão exercida diretamente por micro-organismos é intensa e gera inflamação severa e irreversível. Na imagem C, temos pulpite irreversível e uma necrose parcial. Temos a infecção avançada no local em direção ao apical, como podemos ver. Em D, vemos a necrose e infecção de praticamente toda a polpa radicular, como resultado do avanço apical dos eventos compartimentalizados, né, da agressão, inflamação, necrose e infecção. E em está estabelecida a infecção na porção mais apical do sistema de canais radiculares, e em F, o processo inflamatório ele se estende para os tecidos perirradiculares, e uma lesão osteolítica se estabelece, como podemos ver nessa outra imagem. Vou falar agora sobre os estágios mencionados anteriormente, começando pela pulpite reversível. Bom, a pulpite reversível é, por definição, uma leve alteração inflamatória da polpa em fase inicial, em que a reparação tecidual advém uma vez que seja removido o agente desencadeador do processo. Se os irritantes persistem ou aumentam, a inflamação pulpar torna-se de intensidade moderada a severa, o que caracteriza a pulpite irreversível com progresso para uma necrose pulpar. Em resposta a uma lesão cariosa profunda, que ainda não causou exposição, os vasos sanguíneos pulpares, eles tornam-se dilatados, um quadro conhecido histologicamente como hiperemia, como podemos observar nessa imagem. Note o aumento do calibre vascular. A vasodilatação prolongada, ela predispõe ao edema como resultado da elevação da pressão capilar e do aumento da permeabilidade vascular, e pode ser acompanhada de um infiltrado leve a moderado de células inflamatórias. A zona livre de células da polpa, ela pode ser ocupada por este infiltrado na região subjacente aos túbulos retinoides afetados. Nesse estágio, né, da pulpite reversível, a polpa encontra-se geralmente harmonizada. Quanto aos sinais e sintomas observados para a obtenção do diagnóstico, a pulpite reversível, ela geralmente é assintomática. Contudo, em determinadas situações,
o paciente ele pode acusar uma dor aguda, rápida, localizada e fugaz, em resposta a estímulos que normalmente não evocariam dor. Essa dor, ela cede imediatamente ou depois de poucos segundos, ao retirar o estímulo, e a dor ao fio, ela, nesse estágio, é a queixa mais comum por parte dos pacientes. Como vimos, a vasodilatação prolongada, ela pode resultar em injúria capilar, com consequente extravasamento de fluido para o compartimento é, extravascular. Além disso, a ação de mediadores químicos promove o aumento da permeabilidade, a princípio em nível venular. A formação de edema, então, é discreta nessas fases iniciais da resposta inflamatória aguda, na polpa, exercendo uma pressão sobre as fibras nervosas A delta, que são responsáveis pela inervação e pela dor dentária. Assim, não há dor espontânea nessa fase do processo inflamatório da polpa. Contudo, este aumento de pressão ele pode diminuir o limiar de excitabilidade dessas fibras, fazendo com que a dentina ela fique em estado de hipersensibilidade. Isso faz com que estímulos, como o frio, por exemplo, que normalmente não evocariam dor, passem a fazê-lo. É possível que mediadores químicos endógenos da inflamação, como prostaglandinas e serotonina, também promovam essa redução do limiar das fibras da delta. Além disso, produtos bacterianos como amônia, indol e determinadas enzimas podem tornar essas fibras mais excitáveis e os níveis de endotoxinas em lesões cariosas parecem estar também diretamente relacionadas com a sintomatologia pulpar. Pelo exame visual, detecta-se restauração ou lesão de cárie extensa. Não há ainda uma exposição pulpar, entretanto, deve-se ter em mente que, em alguns casos, mesmo antes de haver uma exposição pulpar, pode haver sim o desenvolvimento de uma pulpite irreversível, certo? Como a gente vai ver mais adiante. Quanto aos testes pulpares, nós temos o calor, né, que ele pode ser aplicado por meio de um bastão de gutta-percha aquecido ou pela fricção de uma taça de borracha sobre a superfície vestibular do dente. E em casos de normalidade pulpar, o paciente ele acusa uma dor tardia à aplicação inicial do estímulo. Segundos depois, à medida que a temperatura aumenta na polpa pela manutenção daquele estímulo. Dentre esses acontecimentos pulpite irreversível, geralmente o paciente relata uma dor aguda e imediata, que passa logo após a remoção do estímulo. A aplicação de frio, por meio de bastões de gelo, uma neve carbônica, gelo seco ou um spray refrigerante, evoca uma dor aguda, rápida, localizada, que passa logo ou poucos segundos após a remoção da fonte estimuladora. O teste de cavidade, por sua vez, ele consiste na estimulação dentária por meio de brócolis, sonda exploradora ou uma colher de dentina, evocando dor e indicando presença de vitalidade pulpar nos casos de uma pulpite reversível. Esse teste é de grande valia para dentes com restaurações extensas que podem não reagir aos demais testes. Cumpre salientar que todos os testes citados, eles são sujeitos a resultados falso positivos, ou seja, uma resposta positiva de uma polpa necrosada ou falso negativo, uma resposta negativa de uma polpa vital. Os testes periradiculares, eles consistem na percussão e palpação. Esses testes, eles apresentam resultado negativo na pulpite reversível, uma vez que não há comprometimento dos tecidos periradiculares. Radiograficamente, verifica-se a presença de lesões cariosas ou restaurações extensas, próximo à câmara pulpar. Na grande maioria dos casos, apenas por radiografias é arriscado afirmar
se houve ou não uma exposição da polpa. Por exemplo, as cáries ou restaurações por vestibular ou lingual podem sobrepor-se à câmara pulpar na radiografia, dando a falsa impressão de terem atingido a polpa. O tratamento, né, da pulpite irreversível, ele consiste basicamente na remoção da cárie ou da restauração defeituosa ou extensa. Quando a área de contato direto da polpa com os micro-organismos da cárie é estabelecida, inicia-se então um verdadeiro combate visando a eliminação do agente agressor. Contudo, na grande maioria das vezes, por causa das características anatômicas peculiares da polpa, esta invariavelmente sofre alterações irreversíveis caracterizadas por inflamação severa. Mesmo a remoção de irritantes não é o suficiente para reverter esse quadro, havendo assim a necessidade da intervenção direta na polpa, que, acometida por um processo inflamatório de caráter irreversível, invariavelmente irá progredir para a necrose, a qual pode dar-se de uma maneira lenta ou rápida. Bactérias podem causar dano direto por meio de seus fatores de virulência e indireto, por evocar resposta inflamatória e ou imunológica no tecido pulpar, que, quando exacerbada, é crítica para a sobrevivência da polpa. Os peptídeos formulados, que são liberados por bactérias, competentes no sistema complemento, componentes, desculpa, do sistema complemento, que são ativados pela formação de complexos antígenos do corpo e mediadores químicos da inflamação, que são oriundos do tecido pulpar ou do plasma, são quimiotatos para os neutrófilos PMN, atraindo-os para o local da agressão. A liberação de enzimas proteolíticas e radicais oxigenados por essas células inflamatórias promovem a destruição tecidual, na maioria das vezes caracterizadas por microabscessos. Nessa primeira imagem, temos uma cárie profunda de dentina em um segundo premolar superior associada a uma dor espontânea. A polpa, ela apresenta inflamação severa e irreversível após exposição e os espaços vazios que podemos ver, né, eles indicam a presença de abscessos na polpa coronária. Aqui nessa segunda imagem, podemos notar a extensa destruição tecidual na área de exposição pulpar. No entanto, a porção da polpa do lado oposto e próxima à entrada do canal encontra-se em estado de relativa normalidade. Nesta última imagem, também conseguimos ver a presença de microabscessos na região pulpar próxima à exposição, como dá para distinguir bem direitinho nessa imagem. A área tecidual, imediatamente em contato com o agente agressor, também sofre uma série de fenômenos fisiopatológicos ditados pelos caracteres anatômicos da polpa. A resposta inflamatória torna-se então mais acentuada em virtude do contato direto da polpa com bactérias. Como resultado do aumento da permeabilidade vascular prolongado e acentuado, a elevação significativa da pressão hidrostática tecidual, que pode exceder o limiar de excitabilidade das fibras nervosas amielínicas do tipo C. Isso provoca, então, uma dor pulsátil, excruciante, lenta, lancinante e espontânea, característica de uma pulpite irreversível. Em estágios mais avançados de aumento de pressão, quando o calor é aplicado, a dor ela é exacerbada. Isso ocorre porque o calor ele causa uma vasodilatação, potencializando a pressão tecidual. O frio, por sua vez, ele pode causar um alívio da sintomatologia, graças aos seus efeitos
vasoconstrictor ou anestésico. Por tal motivo, pacientes acometidos por pulpite irreversível sintomática, muito frequentemente procuram o auxílio do profissional portando uma bolsa de gelo e, ou, né, relatando o seu uso para o alívio dos sintomas. Cumpre salientar que a dor em pulpite irreversível, ela nem sempre está presente. Existem algumas razões plausíveis para a pulpite assintomática, e uma delas é que muitas vezes a drenagem do exudato inflamatório para a cavidade oral via exposição pulpar. Isso ajuda a impedir o estabelecimento da sintomatologia oriunda da compressão das fibras nervosas pelo edema, podendo também retardar, mas não impedir, a necrose pulpar. Além disso, embora a maioria dos mediadores químicos liberados durante a inflamação ative ou sensibilize os neurônios periféricos, alguns mediadores liberados na polpa após a injúria parecem ser inibitórios. Estes incluem a somatostatina, e opioides endógenos, como a endorfina, que reconhecidamente reduzem ou cessam a atividade nervosa sensorial intradental, mesmo na presença de mediadores estimulantes. Esses mediadores têm sido encontrados na polpa normal, mas principalmente na inflamada, tendo os linfócitos T aparentemente como principal fonte dessas substâncias. A elevação da pressão hidrostática tecidual não é crítica para outros tecidos do organismo, quanto é para o cérebro ou para a polpa dental. Em outras áreas, a presença de edema gera aumento de volume tecidual, caracterizado por tumefação. Na polpa, que se encontra situada entre paredes inextensíveis da dentina, o aumento da pressão hidrostática tecidual pode comprometer a sua sobrevivência, tendo em vista que exerce maiores efeitos sobre as vênulas, que são vasos com paredes mais finas e que apresentam a menor pressão intravascular entre os componentes da microcirculação. Uma vez comprimidos, há aumento da resistência venular, o que impede a drenagem sanguínea da região, induzindo assim a redução do fluxo sanguíneo. Isso favorece a ocorrência de hipóxia tecidual, a concentração de produtos tóxicos oriundos do metabolismo celular e a queda do pH. Desta forma, a área limitada da polpa, que tem contato direto com a agressão, torna-se necrosada. Em determinadas situações, a inflamação aguda da polpa, ela pode tornar-se crônica, sem progredir diretamente para a necrose. Isso acontece quando a agressão bacteriana tem sua intensidade reduzida ou quando há drenagem satisfatória do exudato inflamatório, que pode ocorrer por meio de vênulas, infarto, ou por uma área de exposição pulpar extensa. Uma polpa acometida por inflamação crônica pode levar anos para tornar-se necrosada e as alterações degenerativas da polpa, como fibrose e reabsorção interna, podem eventualmente se desenvolver durante o curso de um processo inflamatório crônico da polpa, como podemos ver, nessa imagem, a qual mostra uma reabsorção interna da polpa. Além disso, em dentes de pacientes jovens, a inflamação crônica da polpa pode resultar na formação de um pólipo, que é uma condição conhecida como uma pulpite hiperplásica. Esta é uma forma de pulpite irreversível que acontece quando, por algum motivo, o dente expõe sua câmara pulpar ao ambiente bucal, drenando assim os seus microabscessos. As células descamadas da boca, ao caírem sobre a polpa exposta, induzirão as células não diferenciadas do tecido pulpar a se diferenciarem em epitélio de revestimento, gerando assim o pólipo pulpar. Aqui nessa primeira imagem,
Temos a pupila irreversível hiperplásica, no seu aspecto clínico. Na do meio, né, na segunda imagem, a radiografia de um dente que foi extraído devido à fratura. E na terceira imagem, o aspecto histopatológico. Nota o revestimento epitelial do pólipo, como foi dito anteriormente. Falando agora sobre os sinais e sintomas, a dor associada a uma inflamação aguda da polpa em estágios intermediários pode ser provocada, aguda e localizada, e persiste por um longo período de tempo após a remoção do estímulo. O paciente, ele geralmente relata o uso de analgésicos que podem ou não serem eficazes no alívio da sintomatologia. Em casos mais avançados de inflamação pulpar aguda, a dor, ela é relatada pelo paciente, ela pode ser pulsada, excruciante, lancinante, contínua e espontânea. Nesses casos, o emprego de analgésicos comuns pelo paciente, ele geralmente não apresenta eficácia alguma para debelar os sintomas. Pelo exame clínico visual, geralmente se observa a presença de cáries ou restaurações extensas. Um exemplo, né, é representado nessa imagem. Uma vez removidas, na grande maioria das vezes, observa-se uma exposição pulpar. Esta observação é de fundamental importância para se estabelecer o diagnóstico de pulpite irreversível. Entretanto, o profissional deve estar consciente de que a exposição pulpar ela não é uma condição sine qua non para se estabelecer o diagnóstico de uma pulpite irreversível. Se a causa da exposição for de origem microbiana, pela cárie, considera-se que a polpa está inflamada irreversivelmente, necessitando de tratamento invasivo, representado pela pulpotomia ou pelo tratamento endodôntico, né, a pulpectomia. Entretanto, em casos de exposições traumáticas recentes, com um máximo de 48 horas de ocorrência, ou até mesmo iatrogênicas assépticas, pode-se considerar que a inflamação pulpar tem caráter de reversibilidade, podendo o tecido ser salvo por capeamento direto, uma vez que não houve ainda um tempo hábil para uma maciça colonização e invasão bacteriana da superfície pulpar exposta. Por outro lado, mesmo que não se observe inflamação pulpar, mas o paciente queixe-se de dor lancinante, espontânea, pulsátil e contínua, há fortes indícios de que o tecido pulpar ele está inflamado irreversivelmente e o tratamento endodôntico convencional está indicado. Para os testes pulpares, né, para o calor, o resultado do teste ele é positivo. Nos casos sintomáticos, a aplicação de calor exacerba a dor. Isso ocorre porque o calor ele causa uma vasodilatação, como foi dito anteriormente, potencializando assim a pressão tecidual. Quanto ao frio, nos estágios iniciais da pulpite, pode haver uma resposta positiva. Entretanto, nos estágios mais avançados da inflamação pulpar, geralmente o frio pode causar alívio da dor, graças ao seu efeito vasoconstrictor e anestésico. E por isso, pacientes acometidos por pulpite irreversível, lembra? Eles comumente procuram o profissional para fazer a bolsa de gelo, ou relatando que estava ficando muito forte, mas que ela aliviou quando colocou o frio. E quanto ao teste de cavidade, a resposta geralmente é positiva. Nos testes periradiculares, temos também a percussão e a palpação. Na percussão, geralmente é negativo, pois a resposta inflamatória normalmente é localizada e restrita à polpa. E a palpação, onde a palpação da mucosa ao nível do ápice gera uma resposta também negativa. Quanto aos achados radiográficos, pela radiografia podem ser detectadas lesões cariosas e ou restaurações extensas, geralmente sugerindo exposição pulpar. O espaço do ligamento periodontal
apresenta-se normal ou algumas vezes ligeiramente espaçado. O tratamento, ele consiste na remoção do tecido pulpar, a instrumentação e a obturação do sistema de canais radiculares. Para concluir o nosso web de patologias pulpares, vou falar sobre a necrose, que é caracterizada, desculpa, pelo somatório de alterações morfológicas que acompanham a morte celular em um tecido. Dependendo da causa, a necrose pulpar ela pode ser classificada como uma necrose de bifurcação, que é comum em áreas de infecção bacteriana. Ela resulta da ação de enzimas hidrolíticas de origem bacteriana e ou endógena, neutrófilos, né, que promovem a destruição tecidual. A necrose de coagulação geralmente é causada por uma lesão traumática, com interrupção do suprimento sanguíneo pulpar, por causa do rompimento do feixe vasculonervoso que penetra pelo forame apical, ocasionando isquemia tecidual. Embora se perca o núcleo, a morfologia celular, ela geralmente é mantida a despeito da morte. Este modelo de necrose resulta de extensa desnaturação proteica, não apenas de proteínas estruturais, mas também de enzimas autolíticas, impedindo a proteólise e a total destruição da célula. A necrose gangrenosa, quando o tecido que sofreu necrose de coagulação é invadido por bactérias que promovem a liquefação, é que ela ocorre. Ela ocorre, então, em dentes traumatizados, cujas polpas sofreram necrose de coagulação asséptica e que se tornaram infectados posteriormente. Os modelos de coagulação e liquefação coexistem na gangrena pulpar. A necrose pulpar, ela geralmente é assintomática, sendo que o paciente ele pode relatar episódios prévios de dor. Entretanto, dependendo do status dos tecidos periradiculares, a dor ela pode estar presente, como nos casos de perodontite apical aguda ou abscesso periradicular agudo, que veremos na próxima web. Quanto à exposição, pelo exame clínico visual, detecta-se a presença de cáries e ou de restaurações extensas que alcançaram a polpa. Em outras situações, quando a causa de necrose foi traumática, a coroa dentária ela pode estar rígida. Além disso, é válido saber que a necrose pulpar também pode promover o escurecimento da coroa. Falando agora também dos testes para diagnóstico, né? Os testes pulpares. A aplicação de calor, na grande maioria das vezes, não evoca dor. No entanto, há situações raras em que o paciente pode acusar sensibilidade em virtude da presença de fibras do tipo C, que por serem mais resistentes à hipóxia tecidual, podem permanecer responsivas por determinado período de tempo após a necrose pulpar. A resposta à aplicação de frio é sempre negativa e este é um dos testes mais confiáveis para determinar a necrose pulpar. Quanto aos testes de cavidade, ele é um teste também bastante eficaz para diagnosticar a necrose pulpar e a resposta também é negativa. Nos testes periradiculares, a percussão e a palpação podem evocar resposta positiva ou negativa, dependendo do status do tecido periradicular. Quanto aos achados radiográficos, pela radiografia de diagnóstico, observa-se a presença de cárie, coroa fraturada e ou restaurações extensas. Se a causa da necrose foi traumática, a coroa dentária pode apresentar-se rígida ou com pequenas restaurações. O espaço do ligamento periodontal, nesses casos, ele pode apresentar-se normal, né, nos casos de necrose, espessado ou com uma lesão perirradicular caracterizada por reabsorção óssea, que também pode estar presente nos casos de necrose pulpar.
O tratamento da necrose por parto consiste na remoção de todo o tecido necrosado e possivelmente infectado, seguido da medicação intracanal, instrumentação e obturação no sistema de canais radiculares. Os livros utilizados como referência para a elaboração desta web palestra foram esses que estão na tela. Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Aguardo vocês na próxima web palestra.